Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas em ponto, 19 horas no nosso domingão. Naquele horário que você já estava se preparando para dar uma descansada e nós ainda estamos aqui puxando um pouquinho pela sua atenção, tentando manter esse domingo um pouquinho mais tempo adiante ainda com a gente efetivamente pensando sobre as coisas importantes durante a semana, que ocorreram durante a semana. Não te esquece que essa semana nós tivemos um momento histórico, né, para o Brasil. Um momento que eu não recordo que tenha ocorrido. Nós já tivemos alguns generais presos aqui e acolá, mas quase todos eles durante o período ali militar, aquela situação toda. Agora, uma reação das instituições civis contra tentativas de destruição das suas instituições, da forma como foi feita essa semana, na posição que nós estamos agora, ou seja, com um presidente, um ex-presidente indiciado, vários generais indiciados, tornados réus pelo Supremo Tribunal Federal, não é uma coisa simples, não foi uma coisa normal, não foi uma coisa que nós já tenhamos visto no Brasil. Até, inclusive, os historiadores dizem que se nós já tivéssemos visto esse tipo de reação, talvez ela não fosse tão comum na nossa história. Mas esse foi indiscutivelmente o centro das atenções essa semana, e está todo mundo querendo saber como é que essas coisas vão se estabelecer, né? De que fato isso, como é que isso vai andar, como é que não vai andar. Então tem muitos advogados, muitos bons advogados que estão por aí fazendo essas falas e trazendo essas informações aqui. O nosso convidado de hoje é um desses advogados tremendamente requisitados, com um enorme conhecimento, trânsito e trato na principal corte do Brasil. É uma das pessoas que participou de toda essa organização de proteção às instituições, porque também parte era, e acho que ainda é, do grupo Prerrogativas, e, portanto, ajudou nesse processo de transformação do Brasil. Nós conversamos hoje com o Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, mas eu não vou perguntar para ele coisas a respeito do direito, das penas, de quem vai ser indiciado, quem não vai. Eu quero hoje que a gente aproveite o Cacai numa outra esfera, como um observador arguto das relações, como o título do programa diz, de poder, democracia e justiça no Brasil, dos nossos dias, né? Então, na realidade, a coisa hoje vai ser mais um Cacai para a filosofia do direito, para a sociologia do direito, para a história, do que o advogado que o consagrou e pelo qual ele ficou conhecido. Já trago o Cacai. Antes disso, você já sabe, a imprensa não monopolista no Brasil é uma das responsáveis pela manutenção das instituições brasileiras rígidas como estão. Não vamos nunca esquecer disso. É claro que a gente tem hoje figuras importantes como Alexandre de Moraes, figuras importantes como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas todo mundo colocou um tijolinho nessa construção, e a mídia não monopolista, essa mídia alternativa, também fez parte disso, quando, na época, nós tínhamos bloqueios à palavra das pessoas de esquerda, inclusive bloqueios contra parlamentares de esquerda, não falavam na Globo, não falavam em lugar nenhum. Foi essa mídia que permitiu que nós continuássemos em contato. Então, é sempre importante lembrar a todos da necessidade de ajudar esses grupos e de ajudar essa mídia. Pedir para você se inscrever nos canais do 247. Se você tiver oportunidade também no canal do Fernando Horta ali no YouTube, pedir que você, podendo, se torne membro, e a gente já agradece demais a Lela Queiroz, que se tornou membro, a Luísa Mas se tornando membro, Maria Laura Pinto Moreno, muito obrigado, Paulo César Santos e Fernando Ribeiro também se tornando membro aqui. Esse movimento ajuda bastante, tá? Então, se você puder, nós agradecemos. Em não podendo, só dando like nesse conteúdo e compartilhando nas suas redes já ajuda bastante, além de ficar sempre atento, tá, gente? Às iniciativas do 247, que de alguma maneira
toda hora tem um documentário, alguma coisa que nós estamos propondo, e sempre é necessário a ajuda de todos por aqui, né? Então, agradecer demais a todo mundo, pedir que vocês se inscrevam e vamos de imediato chamar o nosso convidado, o queridíssimo Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido pela alcunha de Cacai, conhecido por todos, hoje de uma maneira muito mais ampla do que antes da Lava Jato, exatamente pela postura que ele tomou nesses últimos anos com relação às instituições brasileiras, né? Eu acho que com a TV Justiça e no momento em que o STF foi se tornando cada vez mais conhecido da população, um pouco depois os advogados que transitaram ali também foram chamados, vamos dizer assim, a esse espaço de conhecimento social em função das posições que foram tomando. E o Cacai se tornou uma figura presente nessas disputas e nessas discussões, basicamente até, acho que desde 2014, 2015, porque foi um dos primeiros advogados a enfrentar essa estrutura da Lava Jato. Cacá, eu quero te agradecer demais a tua presença aqui, tu teres aceito este convite, e já te lanço uma pergunta de imediato para tu refletires, e aí tu usa o teu tempo como preferires. O STF mudou bastante nesses últimos 2 anos. Eu vou trazer só alguns dados interessantes. Nós tivemos o impeachment do Collor em dezembro de 92, e a ação que dá origem, né, às discussões sobre o impeachment, que foi uma ação de improbidade, se não me engano, uma questão de corrupção, foi julgada pelo STF somente em maio de 2023. Então, quase 30 anos depois, o STF foi meter a mão naquela cumbuca. A Lava Jato começa em março de 2014 e o juiz Sérgio Moro só é tornado parcial em junho de 2021. Então veja que nós estamos falando aí de 7 anos de espera para que o STF coloque a mão nessa cumbuca. Agora, nós tivemos a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. E em março de 2025, agora essa semana, nós tivemos o indiciamento do presidente e de todos os representantes. O STF claramente parece que está sendo chamado cada vez mais à presença, às suas responsabilidades nessa sociedade. O que mudou no tribunal nesse processo? Ou o que mudou no pensamento brasileiro a respeito dessa relação institucional nos últimos tempos, no teu olhar, por óbvio, Cacai? Muito obrigado. Boa noite, Fernando. Uma alegria estar aqui com você, com as pessoas que te acompanham. Para mim é uma alegria enorme poder debater um pouco as questões jurídicas e também um pouco sobre o Brasil, sobre o que está acontecendo no país. Eu, na verdade, estou nessa luta, não é desde 2014. 2014 foi a Lava Jato, né? Mas eu, ao longo desse tempo todo, eu já advoguei para mais de 80 governadores, 40 e tantos ministros de Estado, muito antes disso. Eu advogo para 4 senadores, 4 presidentes da República. Então, eu faço... Como existe o foro privilegiado, eu sou até contrário ao foro, mas as autoridades são julgadas ou no Supremo Tribunal, se tiver o foro aqui, ou no Superior Tribunal de Justiça. Então, eu advogo desde há muitos anos. Eu sou formado desde 81, tenho um escritório de advocacia criminal, faço basicamente advocacia criminal, e essa luta nossa é bem anterior a isso. Inclusive, quando eu me formei, em 81, eu vivia sob a égide do AI-5, no UNB, por exemplo, não tinha sequer, o direito não tinha sequer centro acadêmico, nós fundamos o centro acadêmico, fazíamos a luta pela autonomia de Brasília, e eu comecei a advogar muito nessa época. Então, a nossa luta aí pela democratização, pela manutenção do processo penal democrático, ela é bem anterior à Lava Jato. É claro que a Lava Jato ela deu uma publicidade maior, até por causa da TV Justiça. Eu sou contrário à TV Justiça para processos criminais. Eu acho que a TV Justiça, quando for discutindo a questão indígena, a questão da terra, a questão do casamento homossexual, isso é uma questão importante para a sociedade, mas o processo penal não. O processo penal não deveria passar na TV Justiça, porque a exposição eu diria que é uma condenação acessória sem previsão legal. Eu fui advogado, você imagina, muito antes, fui advogado no Mensalão, foi um processo muito midiático, extremamente midiático, parte pela TV Justiça, e eu fui advogado do Duda Mendonça.
E o Duda foi absolvido. Talvez tenha sido 2 ou 3 só absolvidos, todos os demais foram condenados, mas nós conseguimos a absolvição do Duda. E eu me lembro que na noite que saí para comemorar com ele disse: Cacá, hoje é o dia mais feliz da minha vida, mas no imaginário popular, e ele era um craque do imaginário popular, que ele mexia exatamente com isso, eu sou um condenado por causa da exposição, superexposição que tive. Então, a gente está nessa luta há muitos anos. Você faz uma pergunta que ela é interessante, mas, na verdade, ela faz uma análise que é um pouco, na minha visão, um pouco diferente. Você pergunta, não, o golpe se deu em 8 de janeiro de 2 anos atrás e já está sendo julgado e tal. Não, o golpe não se deu em 8 de janeiro. O trabalho que foi feito pelo Ministério, pela Polícia Federal, um relatório de mais de 800 páginas que eu tive o cuidado de ler, e a denúncia extremamente bem feita pelo Dr. Paulo Gonet no final do ano passado, com 270 páginas, faz o caminho do golpe extremamente bem feito. O golpe começou, na verdade, muito antes. 8 de janeiro foi o momento em que eles entraram nos 3 poderes, depredaram especialmente o Supremo Tribunal Federal. Certamente, se tivesse algum ministro naquele momento, eles teriam matado o ministro, porque a violência era muito grande. Mas o golpe, isso é importante que a gente tenha essa noção. O golpe se deu, ou foi preparado, desde o início do governo Bolsonaro. Nós tínhamos um governo fascista que estava no poder, que destruiu, até para poder dar o golpe, ele foi destruindo todas as estruturas democráticas e humanistas em todos os ministérios. Eu nunca participei de governo, não tenho interesse em participar, jamais aceitaria um cargo em tribunal, nem nada disso, mas fui chamado a debater na transição e achei interessante debater, até para saber como é que estava o Brasil naquele momento. O Brasil estava destruído. Se o Bolsonaro tivesse ganhado mais 4 anos, restaria pouquíssima coisa. As conquistas que nós tivemos, não é que o PT teve, que o governo Lula teve, não. São conquistas que vieram não só de governos também do PSDB e outros governos, mas conquistas muito anteriores, conquistas, inclusive, que vieram através de conquistas de outros países. Ou seja, o fascismo que se instalou no Brasil, no governo Bolsonaro, ele desestruturou fortemente todas as instituições brasileiras, todas, especialmente tudo, cultura, economia, saúde, foi um desastre absoluto. E, como estratégia de poder, desde aquela época, por isso é que é interessante ler a denúncia. A denúncia demonstra muito claramente que, muito antes de acontecer o 8 de janeiro, já existia uma tentativa de desestruturar as instituições. Daí, a gente pode entender hoje, num crescendo e numa análise mais, eu diria, acurada da história, por que desde o início o filho do Bolsonaro falou: não, para fechar o Supremo precisa apenas de um cabo e de um soldado, de um jipe. O Bolsonaro provocava os ministros do Tribunal Eleitoral, inclusive xingando com palavras de baixo calão o ministro Barroso. Havia uma insegurança absoluta no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário. Eu me lembro que no dia, só para a gente notar como essa coisa é anterior, no dia 17 de março ou 14 de março de 2019, eu fui ao Supremo Tribunal Federal, estava no plenário do Supremo, quando o ministro Toffoli determina a abertura do inquérito que veio a dar nesses inquéritos que hoje estão sendo julgados no Supremo. E ele ainda conversou comigo e falou: Cacá, você podia depois falar com a imprensa, você é um advogado antigo aqui, tem muita credibilidade, e defender esse inquérito, que vai ser muito questionado. Eu falei: ministro, é óbvio que o senhor tem o direito de abrir, há uma clara ofensa ao tribunal, aos membros do tribunal, à democracia. Isso nós estamos falando de 2019. O ministro Toffoli era presidente do Supremo Tribunal. Até questionei a ele a distribuição para o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse: olha, eu não posso dizer o que está acontecendo, mas estamos passando por um momento extremamente grave no país. Ou seja, em 2019, em março, já era um momento extremamente grave, que foi quando teve a abertura do inquérito, que até hoje está aberto. Aí, claro, os inquéritos vão se acumulando em investigações maiores e tal, e que culminou no 8 de janeiro. Então, são coisas que eu acho assim, quem tem o cuidado, como eu sou advogado, eu leio, vocês não têm obrigação de ler. Quem tem o cuidado de ler as 800 páginas da Polícia Federal e as 270 páginas do doutor Paulo Gonet, dá para entender como é que foi a estratégia
golpista. Porque, veja bem, o Bolsonaro, que é um indigente intelectual, logo após o recebimento da denúncia pelo Supremo, dia 26, ele deu uma entrevista, uma coisa incrível, ele afronta a corte. Dá a impressão que ele desistiu da defesa técnica, e ele hoje tem um grande advogado, o doutor Celso Vilar é um bom advogado, ele desistiu da defesa técnica e partiu para o confronto político, talvez até querendo forçar, está sabendo que vai ser condenado, é óbvio que vai ser, porque todas as questões já estão praticamente decididas, o que se resta agora fazer é a questão da autoria, mas ele parte para um confronto, para uma ofensa de tal baixo nível na corte que me parece que ele está quase forçando, talvez, uma prisão preventiva para tentar criar um fato novo. Então, esse crescendo que foi feito de investigação demonstra o grau de periculosidade desse grupo organizado. Era um grupo armado, fortemente estruturado. Veja bem, no dia 12 de dezembro, quando o presidente Lula ganhou aquela eleição histórica, porque ali era a eleição da barbárie contra a civilização. Se nós perdêssemos, era a barbárie instituída no país. O dia que o Lula foi ao TSE para receber a diplomação, a recepção dele foi aqui na minha casa. Ele falou, Cacá, vamos reunir uns amigos em casa para a gente comemorar. Eu tinha feito a primeira vitória dele em 2003, eu tinha feito no meu restaurante Piantella, a pedido dele, evidentemente. E agora ele falou, olha, como deu sorte, vamos fazer novamente aí, na sua casa. Então foi feito aqui em casa. Naquele dia, houve um movimento. O Lula já tinha ganhado, já estava diplomado. A posse foi só dia 1º, mas ele estava diplomado em 12 de dezembro. Naquele dia, houve uma tentativa fortíssima de desestruturar a cidade de Brasília. Vocês se lembram? Invadiram a Polícia Federal, colocaram um ônibus para derrubar um determinado viaduto, fogos das ruas, botaram fogos em vários carros. Ou seja, o golpe foi urdido e foi tentado ao longo de todo o tempo. O Bolsonaro, quando terminou o julgamento da recebimento da denúncia, repito, como ele é um indigente intelectual, veio dizer, é um absurdo falar que houve golpe. Ninguém está dizendo que houve golpe. Se fosse golpe, Fernando, eu não estaria aqui, provavelmente. Os democratas não estariam, boa parte deles. O crime é tentativa de golpe. Porque se há o golpe, o grupo que ganha é quem conta a história. Eles teriam fechado o Supremo, eles teriam, pelo menos, prendido 3, 4, 5 ministros do Supremo, nomeado outros tanto para ter a maioria. Seria o caos absoluto. Então, eu acho que o Supremo Tribunal, esse inquérito está aberto desde 2019, os fatos são anteriores. Esse inquérito só foi aberto, repito, porque já tinha muita coisa absolutamente grave acontecendo. Então, esse inquérito, claro, quando você tem nós estamos falando dos outros processos que foram processos seríssimos e graves, como o da Lava Jato e tal. A Lava Jato, o que é a Lava Jato? A Lava Jato era um projeto de poder de um grupo também de extrema-direita do Paraná, não era nada jurídico aquilo ali, eu sempre disse isso. Eu corri o Brasil inteiro, desde o início da Lava Jato, fiz centenas de palestras e debates em televisão, em academia, em universidades e tal, para mostrar o quê? Que aquilo era um projeto de poder. Depois se decidiu o que era aquilo. Tanto é que eles foram, especialmente o juiz Moro e os seus procuradores adestrados, eles foram as principais forças do Bolsonaro. Ele prendeu o Lula para que o Bolsonaro pudesse virar presidente da República. E depois, num ato clássico de corrupção, ele aceitou ser ministro da Justiça, ele estava ainda com a toga nos ombros de juiz que prendeu o opositor, ele aceitou, o Guedes foi na casa dele, não do Bolsonaro, o Brasil inteiro viu, ele aceitou ser ministro da Justiça. Isso é um caso clássico de corrupção. Quando eu dizia isso, Fernando, era uma coisa que chamava atenção, mas que não tinha tanto efeito. Posteriormente, agora em junho do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça, através de um trabalho coordenado pelo ministro Salomão, a quem eu rendo as minhas homenagens, um trabalho sério, corajoso, independente, fez um relatório que acusou o Moro, Deltan e toda aquela trupe, acusou, olha se pode, de corrupção, de peculato e de organização criminosa. Desde junho, esse foi votado no plenário do CNJ, contra o voto do presidente, o ministro Barroso, que é o presidente supremo do CNJ, ele votou contrário, ele tinha ligação com a Lava Jato, de não queria fazer esse enfrentamento, infelizmente, mas o plenário julgou e considerou que cometeram um crime de corrupção, peculato e organização criminosa. Isso está engavetado pelo doutor Paulo Gonet.
O doutor Paulo Gonet tem todo o mérito de ter feito a denúncia contra Bolsonaro, mas assim que terminar isso, eu cobro muito isso, eu escrevo muito sobre isso. Infelizmente, a imprensa brasileira, nem a imprensa de esquerda tem cobrado. Ninguém cobra. É um engavetamento do relatório mais sério que já foi feito contra a Lava Jato. Então, assim, isso é um contexto. Esse julgamento está se dando agora, primeiro, que é antigo, depois foi feita uma investigação séria, foram 2 anos de investigação pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, coordenado pelo Ministério Público, e, é claro, a resposta teria que ser rápida, ou, eu nem diria que foi rápida, a resposta teria que ser, pelo menos, uma resposta pronta, porque, na verdade, nós ainda não saímos do período de insegurança. E, nesse momento, enquanto nós estamos aqui conversando, existe ainda uma insatisfação de grupos que estão vivos na rua. Claro que diminuiu muito, é uma coisa incrível. O Bolsonaro disse que ia botar 1 milhão de pessoas na rua há 3 semanas na anistia, foram 18 mil pessoas. As pessoas falavam assim, se prender um general, o país vai parar. Nada. O general Braga Neto está preso desde dezembro ou novembro, ninguém nem fala dele. O Bolsonaro, provavelmente, esse processo, como já foram julgados, veja bem, por que o processo é mais rápido também? Porque foram 1.000 e tantas prisões em flagrante. Quando você tem prisão em flagrante, pelo processo penal, você tem a obrigação de fazer o processo rápido. Isso é uma coisa impressionante. Nós tivemos 400, as pessoas falavam, mas as penas foram muito altas. Sabe por que foram muito altas, Fernando? Porque a Procuradoria resolveu denunciar todos por 5 crimes. No Brasil, você tem pena mínima e pena máxima. O Supremo tinha 2 opções. Ou absolvia, seria um assinte, seria absolutamente estarrecedor, ou condena. Aí, quando condena, você não pode colocar pena menor que a mínima. Se você somar os 5 crimes que foram condenados, e tinham que ser, tinha prova abundante. Se você somar as penas mínimas, ou um pouquinho mais às vezes, dá 12 anos, 14 anos, 15 anos. Essa senhora do batom, que foi notabilizada porque a mídia social de direita, da ultradireita, é muito competente. No meio do julgamento do recebimento da denúncia, tentou-se fragilizar o Supremo Tribunal, colocando a pecha de pena muito alta dessa senhora, porque ela tinha sido condenada por causa de um batom. Ora, é óbvio que quem tem um pingo de inteligência e tem um pingo de discernimento sabe que é claro que não foi por causa do batom. Isso é óbvio. Ela foi condenada por 3 crimes contra a estabilidade democrática, por organização criminosa e por 2 crimes de dano. Somando, dá 14 anos. Não tem como ser menos, a não ser que mudasse a legislação brasileira e diminuísse as penas mínimas. Essa senhora não foi condenada por causa do batom. A mídia de esquerda fez a mídia de direita, de ultradireita, fez um trabalho para poder tentar desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Mas aí Cacá, tu deu uma explicação dizendo assim, olha, o julgamento foi rápido porque tinham pessoas presas, houve uma mudança de rito, obviamente. O que eu quis colocar é exatamente isso. Dos 30 anos para o STF se manifestar sobre o impeachment do Collor, depois sobre o impeachment, por exemplo, de Dilma Rousseff ainda nem foi julgado no STF, a parte final ainda está aí colocada, aguardando. Vem reduzindo o tempo que o STF vem usando para se manifestar nas questões essenciais políticas. Era esse o intuito da minha pergunta. E essa redução se deve basicamente ao quê? Você acha que é porque nós tivemos realmente, como você apontou aqui, no limite das nossas instituições democráticas? Ou seja, você acha que foi o fato em si gerador da resposta do STF, ou o STF agora vai mudar a sua posição, vai começar a atuar mais flagrantemente, mais diretamente na defesa dessas instituições e de forma mais rápida, fazendo o que todos nós queremos, inclusive, uma justiça mais célere? Ou é só para esse fato, pelo susto que nós levamos? Fernando, eu não sei nem se existe processo do impeachment da Dilma. Eu desconheço que existe. Se existir, eu não sei nem qual é o objetivo, porque assim, o impeachment da Dilma já se deu há bastante tempo, ela já não tem mais do que recuperar. Eu acho que nem existe. Sim, mas existem alguns processos ainda abertos pelo advogado dela, pedindo que o STF analisasse determinadas coisas, como, por exemplo, a existência de crime anterior. Alguns o STF abriu mão, mas outros seguem lá ainda. Deixa eu lhe dizer. Eu advogo no Supremo há 40 anos. Eu já advoguei para metade da República no Supremo. Os processos em regra no Supremo Tribunal Federal criminais são muito rápidos. Eu sou favorável que os processos sejam todos presenciais e no plenário do Supremo. Por que esse caso está sendo julgado na primeira turma? Porque em 18 de dezembro de 2023,
houve uma mudança no regimento que tem força de lei e se estabeleceu que a partir daí seria em turma. As pessoas que foram processadas, denunciadas, anterior a 2023, olha, é muito interessante isso. A Procuradoria fez 480, mais ou menos, acordos de não persecução criminal com golpistas. Aqueles que não aceitaram fazer acordo, porque quando você faz o acordo, você não tem nem registro que você foi condenado. Você tem que reconhecer, mas não tem registro. Alguns não aceitaram, até eu brinco, porque quem aceitou o acordo tinha que fazer um curso sobre democracia. E alguns fascistas bolsonaristas não aceitaram fazer o curso. Então, foram condenados a 1 ano. As pessoas só falam dos que foram condenados a 14 anos. É muita pena? É enorme. Eu sou um abolicionista penal. Queria que não existisse pena de cadeia, salvo exceções das exceções. Agora, dentro da legislação, tem 480 pessoas que não foram, que fizeram acordo de não persecução. Tem 300 e tantas, se não me engano, que foram condenadas a 1 ano com prestação de serviço à sociedade. Nós temos que ver isso. Não é um... Agora, o julgamento se deu, eu concordo com você, veja bem, em setembro eu comecei a escrever que tinha que ter urgência na denúncia. Escrever, participar de debate, que eu acho que o tempo era contra nós. A denúncia veio mais ou menos, se não me engano, novembro ou dezembro. Eu escrevi em dezembro que o recebimento da denúncia iria se dar contra Bolsonaro e a sua trupe. Iria se dar em março. Se deu, dia 26 de março. E eu estou achando, as pessoas estão dizendo que vai demorar 2 anos para julgar. No meu ponto de vista, eu penso que poderá julgar até julho. No máximo, até agosto. Eu vou te dizer por quê, Fernando. Já tem 480 pessoas que foram julgadas e condenadas. 400 e tantas pessoas e condenadas. Sim, é o que eu digo. Eu sou advogado. Todas as preliminares levantadas pelos advogados naquele julgamento de 25 e 26, que recebeu a denúncia do Bolsonaro, todas, menos uma, já tinham sido examinadas à larga no Supremo. Todo mundo sabia o resultado, por isso que o julgamento se deu de forma rápida. Nós estamos tratando dos processos, tem 400 e tantos condenados, estão cumprindo pena. Essa senhora Débora estava presa há 2 anos e 3 meses, 4 meses. Ela só foi solta, não é que ela foi solta porque teve a pressão, por causa do que o Fux pediu vista. O Fux ter pedido vista consta na decisão do Alexandre. Mas, de outra forma, ele fala assim, como o processo dela não terminou porque houve um pedido de vista, ela não pode ser penalizada, porque não sabe quando o ministro Fux vai trazer o processo. Mas o que contou foi o quê? Ela ter 2 filhos menores de 12 anos. Por isso é que eu escrevi um artigo que saiu hoje do ICL, dizendo mutirão do batom. Eu quero agora... Eu parabenizo a decisão do ministro Alexandre, está correto, o Paulo Gonet pediu isso também, não foi só isso, foi por causa do tempo de cadeia, pelo fato do processo ter sido interrompido pelo voto do Fux, pelo fato dela já ter cumprido boa parte da prisão se ela for condenada a uma pena, ainda que uma pena considerável, e pelo fato de um julgamento do Supremo Tribunal Federal que determinou que as pessoas que têm, as mulheres que têm filho com menos de 2 anos, devem ter prisão domiciliar. Em janeiro, no dia 9 de janeiro deste ano, o ministro Gilmar, ao julgar o habeas corpus, determinou que o CNJ faça um mutirão das mães que têm filhos com menos de 12 anos. Isso seria muito importante ser por isso que eu escrevi esse artigo hoje, mutirão no batom. Seria muito importante que fizéssemos um mutirão para saber quantas pessoas, tem 40 mil mulheres presas no Brasil, quantas mulheres estão presas que têm filhos, porque essas pessoas têm que ter esse direito. Não é só essa golpista, que se você for ver o processo, ela reconheceu que é golpista, ela reconhece que estava no quartel, ela reconhece que atentou contra o Estado Democrático de Direito, ela pede desculpas e tudo mais. Esse é um caso que virou esse grande barulho. No meu ponto de vista, só serve para uma coisa. Serve para que a gente possa agora cobrar que esse tipo de decisão seja extremamente utilizada para as demais mulheres que estão presas. Isso é que interessa. Ela ter sido solta, tem os motivos. Por sinal, foi solta, mas ela tem que ficar de tornozeleira em casa, ela não pode usar mídia social, ela não pode receber ninguém, salvo os advogados, o pai, a mãe e irmãos. Para ela receber qualquer pessoa, ela tem que ter autorização do Supremo. Ou seja, é tudo dentro do devido processo legal, da ampla defesa. Agora, eu vou dizer para você, há uma tentativa ainda, por isso que eu digo que nós temos que ficar atentos, ainda de desqualificar o Supremo. Há uma tentativa para tentar desmoralizar. Tanto é que, quando o ministro Fux questionou, olha, nós vamos receber a denúncia agora
sem enfrentar a delação do Cid, do coronel das de ordem Mauro Cid, mas no momento do julgamento de mérito tem que enfrentar. Claro que tem que enfrentar. É assim que se faz processo penal democrático. Deixa eu te dizer uma coisa, Fernando. É importante que as pessoas que não têm formação jurídica. A prova, para mim, abundante, certa, de autoria e materialidade nesse processo, contra especialmente esses 5 desse grupo crucial. Mas, veja bem, eles falam que estão sendo perseguidos. Ora, na mesma semana do julgamento que os tornou réu, que agora o processo vai começar, é assim o processo penal, denúncia, o Ministério Público denuncia, aceita a denúncia, começa a instrução, eles viram réus. Na mesma semana, o doutor Paulo Gonet pediu o arquivamento do caso das vacinas. E o ministro Alexandre, no mesmo dia, determinou o arquivamento. Por quê? Porque só existia a delação do Mauro Cid, Fernando. Felizmente, o Moro, que era um péssimo juiz, um indigente intelectual de primeira linha, só tinha a estrutura midiática, o Moro pegava uma denúncia, uma delação que ele pressionava, tem subprocurador na época que reconhecia que prendia para delatar, e apenas com a delação, que ninguém sabia como é que era feita, com pressão, com prisão, apenas na delação, com a delação, eles prendiam gente. Eles faziam busca e apreensão. Eu atuei em casos no Supremo Tribunal Federal, em nome de vários senadores, onde nós falamos, opa, a delação é um meio de prova, tem que começar a prova através disso. Entendeu? Se não tiver elementos externos de corroboração, a delação não vale. Então, no caso da vacina, a Polícia Federal, que é uma polícia técnica extremamente brilhante, não achou elemento externo de corroboração. O que o doutor Paulo Gonet tinha que fazer? Arquivar. Agora, isso significa, eles estão dizendo isso, essa mídia sem vergonha de ultradireita, que é muito mais capilarizada do que a mídia democrata, que a mídia de esquerda, eles estão dizendo assim, a delação do Cid vai cair e vai acabar o processo do golpe. Zero de chance. A delação do Cid para o processo do golpe tem vários, inúmeros elementos externos de corroboração que está corroborando e comprovando o que se diz no tocante ao golpe. Então, assim, se cair a delação do Cid, não vale nada, não prejudica em nada o processo. Não vai cair, não. Eu tenho convicção que não vai cair jurídica. Mas, se caísse, o único que seria sofreria as consequências seria o próprio Cid, que ele perderia os benefícios. Perderia os benefícios, Para efeito de Bolsonaro, General Heleno, General Feita, não tem nenhuma diferença. Eu tive o cuidado de ler o relatório e tive o cuidado de ler a denúncia. Porque, veja bem, é uma coisa interessante, né? Eu atuei em praticamente todos os casos importantes criminais do Brasil no Supremo nos últimos anos. Esse é o primeiro que eu optei por não atuar, porque eu não ia advogar para golpista. Então, a hora que eu vejo o julgamento lá, me dá até uma certa saudade de vontade de botar minha beca que fica aqui pendurada no meu escritório em casa, entendeu? Mas eu fiz a opção de não advogar para golpista e, evidentemente, não combinaria comigo, é um direito do advogado. Mas você pode ter certeza, não vai ter absolutamente nada se por acaso cair a delação para prejudicar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós concordamos, Cacá, eu, você e parte do mundo civilizado, que nós estamos vivendo uma retomada de um fascismo, talvez modernizado pelas questões tecnológicas, mas que é muito semelhante ao que se viveu nos anos 20 e 30 lá do século XX. Né? Eu acho que essa é um consenso. E esse fascismo, Cacá, ele sempre entra nas sociedades. Eu costumo dizer como historiador que quando a gente vê um presidente eleito de cunho fascista, é porque as instituições já estão tomadas, porque o fascismo ele vai desabilitando as instituições democráticas, né? Vai jogando a moça do batom contra o STF, vai jogando o cabo que precisa de aumento contra o governo federal porque tem que dar aumento para o general. Então ele vai usando as instituições contra elas mesmas. Mas ele sempre entra nas instituições por aquelas instituições que detêm o monopólio legítimo da força, ou seja, polícia, exército e o próprio judiciário. E nós vimos exatamente isso no Brasil. As PMs fazendo parte da estrutura do golpe, o exército brasileiro
durante o período do governo Bolsonaro, ele teve mais dentro do governo do que no período militar, por exemplo. E o judiciário brasileiro, o Moro, infelizmente, não é um ponto fora da curva, Cacá. Eu acho que tu sabes muito melhor do que eu isso. O Moro é o típico juiz médio brasileiro, com pouquíssima formação intelectual, manejo brutal ali, né, um pouco sem cuidado técnico das estruturas de lei. Como é que nós podemos fazer no Brasil, Cacá, para nos protegermos desse assédio fascista dentro dessas instituições que detêm o monopólio legítimo da força? Como é que a gente fortalece essas instituições de modo democrático? Porque, como você mesmo falou, nós ainda estamos em risco nesse momento. Fernando, você coloca uma série de questões cujas perguntas já são as respostas, né? Por exemplo, durante o governo Bolsonaro, os militares tiveram mais da estrutura do governo do que no próprio governo, da própria ditadura, propriamente dita, onde tinha um ditador, um general. Para mim, fazendo uma análise para trás disso aí, eu tenho uma visão que isso já era uma preparação para que tivesse golpe. Quer dizer, vários militares ocuparam cargos extremamente importantes e eles não querem perder, porque você tem dinheiro a mais, você tem carros, você tem mordomias e tal, e o Bolsonaro instrumentalizou os militares, é uma coisa gravíssima, gravíssima. A ministra Elizabeth, que assumiu o STM, eu acho que ela pode fazer um trabalho muito grande com essa discussão. Ela é uma mulher interessante para você chamar para conversar. O discurso dela, eu não vou em posse, eu detesto posse, mas foi a posse dela no militar. Foi um discurso emocionante de ver. Foi bonito mesmo. Então, assim, o que você disse agora que é importante? É uma verdade isso. Houve uma colocação de militares para poder dominar, de certa forma, a estrutura política do Brasil. Depois, nós temos coisas que são extremamente preocupantes, né? Você tem, dentro da estrutura do judiciário, que, em regra, veja bem, eu sou um crítico do judiciário, eu sou advogado, 40 anos. Por incrível que pareça, nós tínhamos, repito, naquele momento, um executivo fascista ocupando todos os lugares e destruindo as bases democráticas e humanistas do país como um todo. Na cultura, na arte. Não é pouca coisa, gente. Quando você destrói a cultura de um país, você destrói a educação de um país, você está destruindo o pensar do país. E eles fizeram de uma forma que era uma estratégia. Não é só na saúde que eles fizeram o que fizeram na economia, não, é como um todo. Você veja bem, eu converso com muito gente do agronegócio, são clientes meus. Falo, gente, o governo Lula é muito melhor para vocês em termos de prazo, em termos de juros. O que os caras falam para mim? Cacai, eu não posso admitir isso, mas o que era bom do Bolsonaro é que ele não regulava nada. Ele não investigava nada. Eu podia chegar em qualquer lugar e derrubar 10 quilômetros, 100 quilômetros de terra. Quer dizer, se você for resgatar as falas do Bolsonaro, é sempre dizendo assim, comigo não vai funcionar tal órgão, não vai funcionar tal órgão. Por quê? Para deixar absolutamente livre, para poder saquear o país. Agora, você fala uma questão seríssima do judiciário. Eu faço uma reflexão. Naquele momento, nós tínhamos um executivo fascista, um Congresso Nacional cooptado, essa questão do orçamento mudou muito a história do Congresso Nacional, ou era cooptado ou era omisso. E, por incrível que pareça, eu gosto de falar isso para render as minhas homenagens ao Supremo Tribunal especialmente. O Poder Judiciário, que é um poder conservador, patrimonialista, racista, machista, foi que botou o pé na porta e não deixou que acontecesse o golpe. Eu já estou doido para voltar a criticar o Judiciário. Ainda não posso, não, porque os processos não acabaram. Né? Entendeu? Mas essa é a realidade. Eu gosto de dar um exemplo, Fernando, é a primeira vez que eu tenho a honra de vir aqui. Eu gosto de dar um exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, 300 e tantos embargadores. Você pega a foto. Homens brancos, famílias abastadas e quase não tem mulher, quase não, negro, tem um ou dois. Então, assim, esse poder patrimonialista, racista, foi que, por incrível que pareça, sustentou a estabilidade democrática do país. Claro. Mas foi o poder ou foi o STF, Cacai? Porque o STF teve uma postura diferente do TRF4, por exemplo, na época da Lava Jato. TRF4 você conhece melhor do que eu, abalizou tudo. Não, eu estou dizendo da tentativa de golpe. A tentativa de golpe é que, para mim, faz com que a gente tenha que ter, no meu ponto de vista, uma forma diferente até terminar o jogo. Veja bem, eu penso que até o final do ano
esses aí estarão todos condenados e presos. Veja bem, quando terminar o processo penal, hoje você tem o general Braga Neto num quartel, por enquanto. Mas quando transitar em julgado, ele vai para Papuda, ou ele vai para Bangu. É assim que funciona. Ninguém vai ouvir falar mais dele. É assim que funciona. Eu estava hoje num restaurante almoçando e entrou o Bolsonaro com a esposa, mais 2 ou 3 segurança e tal. Na hora que ele foi embora, nenhuma pessoa levantou para cumprimentá-lo. Nenhuma pessoa. Não teve uma pessoa que foi nele para pedir um autógrafo. Nada, 0. 8 pessoas pediram para tirar foto comigo, ninguém foi nele na hora dele ir embora, ele saiu sozinho. Ou seja, a política é muito cruel. A política é extremamente cruel. O general que está preso desde dezembro, ninguém fala dele. O Bolsonaro deve terminar o julgamento em final do mês, agora em agosto. Ele vai ser preso, o pessoal fala, vai ter uma convulsão social. Que convulsão social? São as instituições funcionando. Então, eu sou mineiro, eu gosto de olhar as questões dentro dos limites que elas estão postas. Hoje, o que me interessa é dizer que o Poder Judiciário brasileiro, com todas as dificuldades, claro, você tem juiz ganhando 600 mil em folha. Você tem desembargador ganhando, porque fazem absurdos. Agora, vamos manter a estabilidade democrática para que imediatamente após... E olha que isso vai ser difícil, Fernando. Eu vou te dizer por quê. Porque, na minha visão, acompanhando como eu acompanho com lupa esses processos, ainda faltam, pelo menos, os políticos e os financiadores. Isso, nada justifica que falavam sempre que tinha pelo menos 18 ou 20 políticos que seriam denunciados. Não foram. Falaram que teria alguns grandes financiadores que seriam denunciados. Não foram. Quer dizer, eu que tenho um lugar de fala, tenho a oportunidade de falar com você, que para mim a política que eu faço é essa, eu não faço política partidária. Eu não vou agora, nesse momento, em que nós estamos ainda esperando o julgamento do Bolsonaro, ficar cobrando a punição dos financiadores. Mas no dia 1, depois que ele for preso, vai ser a hora de nós, que temos liberdade de poder falar e temos espaço, começar a cobrar. Por que não os políticos? Por que não os financiadores? Não, e teve outras coisas, Cacai. Vamos lembrar que o golpe em Brasília era o centro simbólico do golpe, mas nós tivemos torres de energia atacadas pelo Brasil inteiro, nós tivemos refinarias atacadas no Brasil inteiro, nós tivemos aeroportos ameaçados, estradas fechadas, e não tem nada disso investigado. Aliás, investigado eu não sei, porque a Polícia Federal pode estar investigando, a gente não sabe. Mas na denúncia não tem nada disso, dessas figuras lá. Quer dizer, como você disse, está faltando realmente muita coisa nesse processo. Deixa eu te perguntar uma coisa importante aqui, Cacai. Em todos os países democráticos há sempre muito medo da transição. Aquele que perdeu, tem que estar saindo do governo, o novo que vai entrar, esse processo de transição, há sempre muito medo que as instituições não resistam. Isso não é de agora, isso não é da democracia, isso já vem desde a Idade Média, quando você tinha lá um rei que morria e outro que assumia, dava uma confusão tremenda. Em alguns países europeus, por exemplo, Cacai, quando o novo chefe do executivo é escolhido, existe o período da transição por causa da questão do mandato, mas no momento em que ele é escolhido, o órgão que referenda essa escolha tira deste velho líder político, que ainda está no poder por uma questão de mandato, o controle das Forças Armadas. O que você acha de, no Brasil, a gente propor uma lei que, no momento da diplomação do presidente eleito, por exemplo, que se dá para a gente aqui, aliás, diplomação não, no momento do final da eleição, que se dá em outubro, quando o TSE vai lá e declara fulano de tal, a partir de agora, é o candidato eleito e tal. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica não fossem mais submetidas à chefia do presidente em voga, passasse para, de repente, o presidente do Senado ou o próprio presidente do STF, para que a gente garantisse aí uma transição. Porque nós estamos tendo muita dificuldade agora, e você lê os processos, sabe disso, de separar o joio do trigo. Ou seja, quando o Bolsonaro se encontrou com os generais, ele estava fazendo isso na atribuição dos seus poderes ou eram já reuniões golpistas? E se nós fizermos uma mudança nisso, protegendo a transição, a gente fortalece o processo democrático. Não é novo, países europeus fazem esse tipo de coisa. Você acha que a gente não precisa cuidar um pouco mais da nossa democracia nesse momento de transição, ou nós estamos bem desde a época que o Fernando Henrique Cardoso passou para o Lula, a partir daí nós tivemos uma democracia forte, não temos problema nenhum com isso?
Eu acho que sempre tem problema. Você, durante o governo Bolsonaro, quer dizer, por isso que eu nem identifico apenas, concordo com você, que é uma ideia interessante, mas muito antes do Lula ter ganhado, de nós, da democracia ter ganhado, uma das questões que o Bolsonaro tentou fazer para enfraquecer a democracia, enfraquecer o Supremo Tribunal Federal, foi o quê? Foi pegar pessoas que até então tinham credibilidade, que venderam a alma aí para poder colocar filhos em cargo, para poder conseguir algumas benesses do governo, para dizer que o artigo 142 da Constituição dizia que as Forças Armadas seriam uma espécie de uns tutores da nação. Quer dizer, quando poder moderador, né? Poder moderador, tutor. Quando começou a ter essa interpretação de forma muito sistemática, eu conversei com vários amigos meus, pessoas que eu respeito, que aquilo era, sem sombra de dúvida, uma preparação para talvez, eu não imaginei que seria uma coisa tão grave, mas para talvez uma tentativa de continuidade e tal. E isso é uma coisa grave. Agora, nós temos que saber, pelo menos na minha visão, que, claro, a sociedade inteira foi importante, o Poder Judiciário foi fundamental, mas boa parte das Forças Armadas foi também muito fundamental. Há um depoimento no processo do chefe da Aeronáutica que diz que, numa conversa que Bolsonaro tentou falar com o comandante do Exército sobre a minuta de golpe, que ele teria dito: se Vossa Excelência continuar com esse intuito golpista, eu vou ter que prendê-lo. Olha só, para você ver. Então, eu acho que a profissionalização que se deu de boa parte sobre esse aspecto dos militares foi muito positivo. Por isso é que muita gente critica o Zé Múcio, ministro da Defesa, e eu acho que o Zé Múcio fez e faz um trabalho importantíssimo, com todo aquele jeito maneiro dele, parece mineiro, ele não parece pernambucano. Quer dizer, nesse momento de uma transição conturbada, de um presidente questionando, de tentativa de golpe, um homem tinha que ter, na minha visão, essa postura. Eu sou muito amigo do ministro Jobim, que também foi ministro da Defesa, mas o ministro assim, bem duro nas questões martelo, dele. Né? É um martelo. É uma coisa que eu adoro ele, é meu amigo, como sou amigo do Zé Múcio. Mas eu acho que nesse momento nós precisávamos dessa temperança do Zé Múcio. Agora, a sua ideia não deixa de ser boa. Eu acho que ela não passará, porque ninguém vai querer deixar o controle das Forças Armadas nas mãos de alguém que não seja... A Constituição diz que o comandante em chefe é o presidente da República. O que pode ser feito, talvez uma coisa que seria mais simples, Fernando, é encurtar o tempo de posse. Se você pode encurtar o tempo de posse, não tem sentido você faz e demorar tanto tempo. Não sei, para mim, isso é uma questão delicada. Eu reconheço que eu nunca tinha pensado nela. Vou pensar, vou ver como é que funciona em outros países, mas acho que transferir para outros poderes só se for um poder que fosse compartilhado, né? Porque provisoriamente, né? Provisoriamente, até o outro presidente assumir. O que você tem que... Não, eu digo compartilhar dentro dos poderes. Você imagina, eu não vou dizer nome, porque são todas pessoas que eu tenho relação, mas você imagina transferir para o presidente da Câmara uma pessoa que às vezes é mais próxima da ultradireita do que os próprios do Executivo, entendeu? Aí tem certas nuances que eu prefiro não mexer na Constituição, em princípio, mas eu vou estudar com carinho essa sua ideia. Muita gente está reclamando, Cacai, da falta de democracia do Exército Brasileiro. Quer dizer, o militar brasileiro ele tem uma formação própria, com academias próprias, com professores militares dentro das academias. Depois ele sai de lá, ele tem, na imensa maioria das vezes, hospital militar próprio, ele tem vilas militares onde ele mora, ele fica atrelado, o trabalho dele especificamente a um quartel, ou seja, muito pouco ele circula na sociedade civil brasileira, muito pouco ele entende, conhece e vê, a não ser, obviamente, os cabos e soldados ali na vida normal que paga a conta, mas o resto do pessoal, especialmente dos oficiais de comando, vivem a sua vida longe dessa estrutura social. Então muita gente diz, olha, a gente precisaria aproximar o Exército da sociedade como uma forma de proteção das nossas instituições. Eu te pergunto, o Judiciário brasileiro também não vive um pouco isso?
os juízes brasileiros em todos os lugares, inclusive os juízes de primeiro grau, nesses todos os lugares, eles não vivem longe da sociedade que eles julgam? Me parece em condomínios fechados, dentro dos seus tribunais, voltam, muito poucas agruras. Não acha que nós precisamos também, assim como a crítica é feita aos militares, também democratizar um pouco mais o nosso judiciário, especialmente no primeiro grau? Eu não tenho nenhuma dúvida, não é só no primeiro grau, não, em todos os tribunais, assim, o Poder Judiciário é um poder encastelado, né? Um poder que vive até por isso que você falou aqui, quer dizer, o juiz tem inamovibilidade, ele tem vitaliciedade, ele tem uma série de garantias que tem que ter. Tem que ter, porque você não pode ter um chefeito de plantão que tira o juiz da comarca, porque isso é assim que funcionava antes. Mas acontece que, além disso, há uma força tão grande desse grupo, o lobby é tão grande da sociedade, que você permite você ter o teto. Mas não existe teto no Brasil. Existe um funcionário público que não tem poder Exato. Não existe teto. Então, olha, isso aí, eu diria o seguinte, o Brasil, saindo agora desse momento ainda de instabilidade, conseguindo entrar e proteger a nossa democracia até a próxima eleição, e a gente conseguindo que um governo democrata seja eleito, quer dizer, que o Lula seja reeleito, especialmente, que é o que eu espero, ou se não, se ele não quiser candidatar, ele tem o direito. Ele falou aqui na minha casa no dia 12 de Cacá, eu não queria mais candidatar, eu só estou me candidatando porque eu era o único capaz de vencer o Bolsonaro. Só que para vencer o Bolsonaro, e todos nós sabemos, ele teve que fazer uma frente muito ampla. E para governar com essa frente muito ampla é uma dificuldade do tamanho danado, entendeu? Eu jamais seria político, não é da minha feição ser político. Mas eu imagino você ter que fazer uma frente como essa. Então, eu imagino que se o Brasil conseguir uma estabilidade democrática mais duradoura depois desse risco pelo qual nós passamos, é necessário que a gente discuta esses privilégios. Não é possível que você tenha... você veja o que custa para o Brasil as pensões dos civis e as pensões dos militares. Sendo que o número deles é dos militares. É inacreditável, eles são muito menores frente à população brasileira. Você tem pessoa... Eu conheci uma pessoa que eu perguntei para ela, você nunca se casou? Ela falou, não, nunca me casei porque eu tenho a pensão do meu pai. O pai era um general. Então, se não casa, você tem a pensão vitalícia. E a pessoa teve 3, 4 relacionamentos, tinha filho e tal. Ou seja, tudo isso tem que ser mudado. E eu concordo com você. O Poder Judiciário brasileiro é um poder encastelado. Não é só na primeira instância, não. Também na primeira instância. Mas mesmo nos tribunais. Tudo isso tem que ser discutido. Agora, o momento é discutir salvar a democracia, que nós ainda não estamos, eu diria, fora de um certo período de risco. Bem menor, estamos com o Supremo Tribunal funcionando. É muito interessante. As pessoas falam assim, se esse processo chegar até o Bolsonaro, vai ter uma convulsão social. Chegou, ele virou réu, não teve ninguém na rua. Uma semana antes, ele botou 18 mil. Se tiver uma manifestação agora que ele virou réu, eu acho que vai ser 1.800. E quando for lá para setembro, que ele já vai estar condenado, não vai ter nem manifestação, porque ele não vai estar na rua. Entendeu? E não tem convulsão nenhuma. O país quer voltar à normalidade, nós temos que mudar essa página. No meu ponto de vista, e eu tenho escrito e dito isso e debatido isso, o país só será pacificado com o fim desses processos criminais, com a condenação de quem tem que ser condenado, para a gente poder mudar de página. Por que eu digo isso? Porque se lá, no golpe e na ditadura militar de 64, 68, se nessa ditadura tivesse havido punição para os torturadores, para os assassinos, talvez não tivéssemos vivido esse momento agora. Nós não podemos esquecer, Fernando, que no dia da votação do impeachment da Dilma, esse Jair Bolsonaro foi votar como deputado federal e fez alusão e homenagem ao brilhante Ustra, que foi o torturador da Dilma. E o que a Câmara fez? Zero. Tinha que imediatamente ter aberto um processo de ética, porque, veja bem, isso é quebra de decoro. Então, assim, eu acho que as pessoas estão falando em anistia agora, em indulto agora. Se você tiver anistia, indulto, é um assinte à história do país. Você está, veja bem, no momento em que o Supremo ainda está discutindo o processo, nem condenado o senhor Jair Bolsonaro está. Já está querendo indulto e anistia. Ou seja, é um desrespeito à democracia,
é um desrespeito à história recente do Brasil e é um desrespeito ao Poder Judiciário e ao povo brasileiro. Meu caro, deixa eu te perguntar uma coisa, Cacai. Donald Trump se elegeu, fez o que fez no primeiro mandato, tentou um golpe. A história é muito parecida com a história brasileira. Ele tenta o golpe lá também, tenta mobilizar. Nós sabemos hoje que o golpe não deu certo lá, porque o comandante militar máximo dos Estados Unidos se negou a fazer isso, algo muito parecido com o que a Polícia Federal descobriu aqui no Brasil. Quer dizer, nós tivemos uma história semelhante. Aí nós tivemos Joe Biden, um governo democrata que não mexeu nas estruturas, né? Segundo um amigo meu que é professor lá disse, tentou convencer o povo de que estava tudo bem quando não estava, e agora o Trump voltou, e hoje você, melhor do que eu, deve estar lendo os artigos de constitucionalistas norte-americanos dizendo, nós estamos na beira da destruição, da liquefação do nosso sistema institucional, em todos os dias, já estamos em crise constitucional e tal. Qual o risco que você acha que existe em 2026 de um retorno? Eu acho que Bolsonaro não tem como retornar, ele já está inelegível, mas ele tem vários sobrenomes, vários filhos, inclusive um deles que já se lançou candidato aí fora do Brasil, fugiu do Brasil para fazer esse tipo de coisa. Qual o risco que nós temos em retornando esse mesmo grupo? Qual o risco institucional que nós vivemos? Não, se esse grupo voltar, o risco institucional é enorme. O que nós temos que fazer enquanto cidadãos é não permitir que esse grupo volte. Por exemplo, esse deputado que saiu, ele saiu e admitiu que está em contato com a Casa Branca para tentar desestabilizar o julgamento no Supremo Tribunal. Isso é crime. Tem 2 crimes do Código Penal que tipificam exatamente essa ação. O que o Congresso Nacional fez? Nada. O que a sociedade brasileira fez? Nada. Isso é que é grave. Quer dizer, é óbvio que, veja bem, eu sou de uma época, eu fui dono do Piantella, que foi o melhor restaurante que já teve no Brasil, onde as questões aconteciam, a redemocratização passou muito por lá. Terminava a quarta-feira as sessões, sentava às vezes lá, eu sentava com Zé Disseu, Genuíno, Delfim Neto, Antônio Carlos Magalhães, era assim que funcionava o Brasil. A direita na mesma mesa, Cacai? Na mesma mesa. Aqui, nós fizemos uma propaganda uma vez que é assim, Piantella, aqui oposição e situação sentam na mesma mesa. Eu fiquei até 200 vezes, até de madrugada, 3, 4 horas da manhã, conversando com essas pessoas. O Miro Teixeira tinha uma mesa cativa, ia todo dia lá. O filho do Antônio Carlos Magalhães, que faleceu, foi presidente da Câmara, que era um cidadão de direita, ele, é uma coisa incrível, ele simplesmente tinha uma mesa cativa lá do lado da mesa do Miro. Fim de noite ia todo mundo para a mesma mesa. Quer dizer, existia uma discussão. A democracia, o Ulisses Guimarães tinha uma mesa cativa lá, onde ele tomava porre e tal. Ou seja, o Brasil mudou, mas não é só o Brasil. A extrema-direita tomou conta da política no mundo inteiro. É o que o Trump está fazendo, é o que você disse, em outros países. Então, isso é impossível. Hoje em dia, você não tem como. Se esse grupo voltar ao poder, nós teremos, seguramente, uma instabilidade a toda prova que poderá nos levar novamente a uma catástrofe de uma hipótese de uma ditadura. Esse grupo não pode voltar ao poder. Por isso é que é importante que essas pessoas respondam, que essas pessoas forem condenadas, não tem saída, infelizmente, tem que ser presas. O Bolsonaro deve ser condenado a 28 anos, a 30 anos, 32 anos. Porque se você condena, ainda que por pena mínima, as pessoas que eram, eu diria, não faziam parte, não tinham importância na organização criminosa, pegaram pena mínima, somada, porque é concurso material, soma, dá 12 anos, 14 para uma, 15 para outra. Os líderes, a pena vai começar, meu amigo, para mais da metade, não vai ser a mínima. O final vai ser 28 anos, 32 anos de cadeia. Aí você vai ver o que vai acontecer. Ou seja, é importante que o Poder Judiciário tenha tranquilidade para trabalhar, que a sociedade apoie o Poder Judiciário, repila veementemente qualquer hipótese de falar em indulto ou anistia. É um assinte à democracia, é um assinte ao povo brasileiro, é um assinte ao Poder Judiciário que está fazendo o seu papel. Então, assim, se a gente não quiser ter risco em 2026 de uma estabilidade, vamos cuidar primeiro desse processo que está acontecendo. Se todos forem condenados e forem cumprir, nós temos uma questão séria. A Jandira está falando aqui, a eleição do Senado 2026. É uma das coisas mais importantes que existe. Há 2 anos atrás, eu estava conversando com um senador bolsonarista, que foi ministro de Estado, e ele me disse, Cacai, em 2026, nós vamos eleger quase a maioria absoluta do Senado Federal.
E aí nós vamos pressionar o Supremo através de impeachment. É assim que eles trabalham. A gente tem que ter essa noção. Quer dizer, são muitas as frentes que estão acontecendo. Se eu fosse o Lula, é claro, eu pensaria 100 vezes em voltar para enfrentar e ser outra vez presidente, acho que é o ideal para o país, mas eu investiria todas as forças do governo para eleger senadores da República. Aqui em Brasília, a gente corre o risco de ter 3 senadores de direita. Exato. E assim, vários estados. Se eles tiverem maioria, Fernando, isso foi me dito, agora nós estamos vendo que está sendo debatido. Mas há 2 anos atrás, eu estava fora do Brasil e encontrei com um senador da República. E é isso que vai acontecer. Julgar pesado para não precisar ter uma ruptura completa institucional. Porque se você tem o Senado que pressiona os ministros do Supremo, você perde a harmonia dos poderes, com isso você enfraquece a democracia. Estamos terminando aqui, Cacá. Eu tenho 2 perguntinhas para te fazer, bem rápidas. A primeira é assim: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso não queira se candidatar em 2026, quem é o candidato do Cacai? Quem o Cacai acha que tem que ir? Olha, o meu candidato, o candidato dos meus sonhos, não pode ser candidato à presidência da República por tudo que ele se passou. A pessoa que eu conheço, para mim, eu digo, fui advogado de 4 presidentes da República, de 90 governadores, vários ministros. A pessoa mais preparada para fazer política do Brasil chama-se José Dirceu. Acho que o Zé Dirceu é a pessoa que eu conheci, que conheço, é meu amigo hoje, que melhor entende o Brasil. Se eu fizesse parte de política partidária ou de poder, eu ouviria muito o Zé. Mas ele não, evidentemente, não pode ser candidato. Vai ser candidato a deputado federal, que ele merece ser deputado federal. Acho que nós temos grandes nomes. Eu acho que o Haddad é muito preparado. O Haddad é um homem que pode ser que tenha dificuldade, mas tem que lembrar que o Haddad, saindo candidato de última hora para o sacrifício, quando o Lula estava preso, ele ainda assim conseguiu mais de 50 milhões de votos. Mas nós temos muitos nomes do país. Nós podemos ter pessoas... Flávio Dino. Olha, o Flávio, eu acho que ele vai ser presidente do Brasil. Hoje, a pessoa... Eu não acho que ele deva ser agora. Porque, bem, se eu critiquei o Sérgio Moro, que prendeu o Lula, para que depois fosse ministro do Bolsonaro, eu tenho que ser coerente. O Flávio, para mim, eu falo isso para ele. Eu gosto dele, é meu amigo, respeito profundamente. Eu acho que o Flávio vai ser um grande presidente da República, mas eu espero que não agora em 2026, se o Lula não quiser. Porque seria muito estranho. Eles alegaram que ele deveria se dar por impedido. Ele disse, não, eu estou apto a votar. E ele tinha que estar mesmo, é um absurdo o impedido. Mas com a prisão espero que ocorra, a condenação e prisão de Bolsonaro e de toda essa trupe, é muito salutar, é muito bom para o Brasil. E é bom para o Flávio também que ele não seja candidato em 2026. Espera, ele é novo. Ele já foi governador de estado, ele passou em primeiro lugar no juiz federal. Ele é uma pessoa extremamente interessante, preparada. Eu gosto dele. Me lembro a resposta que deu uma vez, que ele era do Partido Comunista. O senhor é comunista? Ele falou assim, sou comunista graças a Deus. Quer dizer, eu acho que o Flávio Dino será presidente do Brasil. E nós merecemos um presidente da altura do Flávio Dino. Mas eu não espero que não seja em 2026. Meu caro, passamos 2 minutos. Aliás, passamos do horário, já tem que entregar para eles, mas a felicidade das pessoas aqui em volta com o teu nome é gigantesca, todo mundo adorando a aula, agradecendo a tua presença aqui. Eu quero me juntar a todos eles. Muito obrigado por estar aqui conversando conosco sobre esses assuntos espinhosos, mas que você nunca teve medo de botar a cara e dizer aquilo que pensa na hora que é necessário, inclusive com custos, né, Cacai? Porque quando você começou a falar, você, Pedro Serrano, Lênin Streck, quando vocês começaram a falar contra a Lava Jato, não era modinha falar contra a Lava Jato, não. Era difícil, era muito... dureza, Aliás, a modinha era apoiar o Sérgio Moro, né? Então, muito... agradecer demais, deixar um grande abraço para você, dizer que esse espaço está aberto, podemos voltar a conversar quando você achar que temos alguma coisa a falar, ou eu te ligar, te fazer um convite novamente, se for possível, te agradeço demais. Obrigado a você, é sempre muito bom poder discutir essas questões num momento ainda delicado do Brasil, mas eu acho que a democracia vai vencer. E digo mais, você lembrou do Flávio Dino, eu não quis falar nele agora, porque você perguntou se o Lula não for candidato. Eu acho que seria um erro grande ele ser candidato agora. Mas daqui a 6 anos, pode ter certeza que queremos fazer campanha para ele. Um abraço grande. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou. Um grande abraço, um excelente final de semana. Não te esqueça de dar like nesse conteúdo. Não te esquece de deixar aí o seu comentário e compartilhar também. Um grande abraço, um excelente final de semana. Até semana que vem.